acompanhar também pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida e que você, num breve espaço de tempo, possa estar conosco aqui presente. Amém? Glória a Deus. Como é que você está? Tudo bem? Eu acho que não deve estar tudo bem, não. E semana passada ninguém falou nada, alguns saíram daqui, nem me olharam na cara. Eu falei, meu Deus, essa gente não volta mais. Foi bênção, né? Bênção de Deus. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Então, para nós nos adiantarmos um pouquinho aqui, eu vou pedir para que a irmã Yuli coloque na tela ali o resumo, né? Um pequeno resumo do que nós ouvimos, né? Na última aula. Caneta? Louvado seja Deus. Amém? Vamos lá então? Relembrando a nossa aula passada, nós começamos com Isaías capítulo 45, verso 18, onde Isaías tem ali uma revelação da parte de Deus, que está diretamente ligada a Gênesis capítulo 1. Amém? A priori. A terra de Gênesis 1, verso 1, Deus fala para Isaías, e não só para Isaías, hoje talvez a gente vai ver ele falando sobre isso também para Jeremias. O texto de Isaías 45, 18 está intimamente ligado ao verso 1 de Gênesis 1. Deus revelando ao profeta Isaías o que ocorreu no princípio. Amém? Na primeira terra, ou seja, na terra que foi criada primeiro, é a mesma terra, porém em estados diferentes. Terra de Gênesis 1, verso 1. E terra de Gênesis 1, verso 2, é a mesma terra, porém em estados diferentes. Amém? O que mais? Vamos lá. Gênesis 1, verso 2, fala sobre o primeiro dilúvio, né? O primeiro dilúvio se deu devido à rebelião dos anjos, né? Juntamente com Satanás e também os seres pré-adâmicos. A palavra sem forma e vazia é tohu e bohu, no original do hebraico, né? Sem forma e vazia, na nossa tradução, mas no hebraico é desolação e vácuo, ou desolação e ruína, como em algumas traduções também é encontrado. Os demônios são espíritos desencarnados de seres viventes que existiam na era pré-adâmica, os quais foram julgados por Deus por se unirem a Satanás na sua rebelião. Está relatado isso lá em Juízes capítulo 9. Se você não anotou e quer anotar alguma coisa aí, fique à vontade, viu? Se quiser que eu paro, não tem problema. O importante é que você saia daqui entendendo sobre aquilo que estamos ensinando. Amém? Compartilhando. Efésios 2:2 fala dos anjos caídos, né, potestades do ar, que vivem nos lugares celestiais. São eles que lançam os dardos inflamados do maligno nos nossos ouvidos. Por isso Paulo fala, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, 13, ele fala que a primeira coisa é o capacete da salvação, né? Então vamos lá. Eles vivem nos lugares celestiais. Quem vive aqui na terra são os demônios, espíritos desencarnados de seres que existiram na época pré-adâmica, né? Onde o luzeiro era o sacerdote dessa terra. Anjos caídos só vêm na terra com alguma missão. Quem atua aqui são os demônios, os espíritos desencarnados, como nós estudamos. Vamos lá. Deus deu para nós o que eles, os anjos caídos, desejavam. Não há comunhão entre luz e trevas, por isso Deus faz a separação. Até nisso, nós vamos reler o texto hoje de novo, você vai se surpreender com algumas coisas. Vamos lá. Não há comunhão entre luz e trevas. 1 de João 3,8 diz que nós devemos desfazer as obras do diabo. A guerra do diabo não é contra Jesus, não é contra Deus, e sim contra nós. Gênesis 1, verso 2, falamos sobre as águas de morte. Na Bíblia Sagrada, o termo águas, ele tem duas tipologias muito, principais, eu vou chamar de principais, duas características principais. Águas falam tanto de morte quanto de vida. E nós vemos que no verso 2, a terra está envolvida em águas de morte. Só pode haver vida onde tem o Espírito de Deus. O Espírito precisa primeiro pairar para depois gerar vida. Do versículo 1 até o verso 25 de Gênesis 1, Deus vai criando tudo que o homem precisa para desfrutar.
Aí depois Deus diz no 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a imagem da Trindade, o Deus triuno. Na verdade, o correto ali seria a imagem da divindade. Depois você corrige lá. A imagem da divindade. A criação é singular, mas o Criador é plural. Façamos o homem. Ó Deus falando, façamos. Ele está dizendo, falando com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus. Façamos. O nosso Deus, ele é plural. Amém? Então, ele vai criar algo singular, mas ele é plural. Depois ele vai dizer lá, não é bom que o homem seja só. Eu já falei para vocês o que significa isso na verdade. Não é bom que o homem seja só. Não é bom que o homem seja individual. Amém? Nós todos aprendemos na tradição que quando Deus vai criar a mulher, Deus está falando só sobre o coito ou o ato sexual. E não é isso que Deus está falando. Deus está falando que não é bom que o homem seja individual, que seja um ser único, que seja um ser que viva só para si. Na verdade, Deus está dizendo que o homem tem que ser como ele, tem que ter pessoas para interagir. Amém? Se não fosse assim, não existiam pessoas solteiras. E Paulo também não iria declarar que o desejo dele era que todos fossem igual a ele, né? Solteiro, para não ter as aflições do casamento. Vamos lá. As trevas de Gênesis 1, verso 2, são demônios. O tripé satânico, que hoje está no meio das igrejas, incluído na tradição religiosa. Medo, culpa e ganância. Princípio de Esaú, princípio da ganância. Trocou a sua herança eterna por um prato de lentilha. Toda a igreja precisa ter espírito, palavra e luz. Amém? Gênesis 1, 2 e 3. Está tudo resumido ali. E mais? Só? Alguém tem mais alguma anotação aí que você fez? E quer compartilhar com a gente? Oi? A luz eu vou falar sobre uma outra hora em mais específico. Preciso falar sobre isso, mas de forma mais específicas. Amém? Vamos lá então? Abra sua Bíblia em Gênesis 1, verso 1. Então nós mostramos para você o plano de salvação nesses 3 versículos. Amém? Eu pelo menos nunca vi nesses aí 13 anos pastoreando já, nunca vi alguém pregar sobre esses primeiros versículos da Bíblia. Né? Não sei se o irmão Rocha aí, que já andou também por outros estados aí, já viu. São poucas as pessoas que, na verdade, ousam a falar sobre o que nós estamos falando aqui. Mas que bom que Deus está levantando mais pessoas. Fala assim, que bom que Deus está me levantando. Você não pode ter medo de falar sobre isso, não. Por isso que eu falo para você trazer, toda terça-feira, você trazer uma agenda, uma caneta, para você anotar, ou lápis, se você quiser escrever assim. Porque é interessante, queridos, que nós venhamos escrever. Vamos lá. O que você anotou aí agora? Nós vimos a anotação ali da nossa irmã Yuri, do pessoal da mídia. O que você anotou aí da aula passada? Eu quero fazer os seus neurônios funcionar para que a gente possa entrar na aula. Detalhe, vou aproveitar aqui a deixa do irmão Jonathan. Quando você trazer um caderno, que seja esse caderno específico só para estudo. E não esqueça. Amém? Já no início da manhã de terça-feira, você sabe que você vai vir para o discipulado, esse caderninho já tem que estar separado ali, do lado da sua cama, cabeceira, no bidê, não sei onde é que você deixa as suas coisas, mas isso precisa ser deixado separado. Daí de noite você chega, só pega e vem para cá. Amém? Senão se você não mantiver um princípio de organização, você nunca vai saber onde é que estão as suas coisas. Amém? Isso vai te ajudar. Mas que seja específico só para estudo bíblico. Não adianta você pegar um caderno hoje, o outro amanhã, e quando você vem para cá, você não tem nada. Daí como é que você vai lembrar? E eu tenho dito para vocês, quem ouve aprende, mas quem anota, amém? Então vamos lá. O que mais aí que você lembra aí? Exato, pai não lança filho no inferno.
Nós vamos ver algumas coisas sobre isso hoje, se der tempo. É isso, quando Deus olha para a terra, só vê 2 homens. Amém? Agora tem que saber onde você está. Alguns aqui saíram na aula passada do primeiro e entraram no último, né? Alguns, né? Os outros estão tudo quietos, não sei o que aconteceu. Saíram meio abatumados. O que mais? Vamos lá. O que mais que você anotou? Você anotou as referências? Aula passada? Tem muita coisa de referência que nós vimos na aula passada. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 130. João 5, 24. 6, 63. Mateus 4, do 13 ao 16. Isaías 9. Aleluia. Nossa, gente, tem muita coisa aqui. Exato. Primeiro o Espírito, segundo a palavra e terceiro a luz da vida. Amém. Tudo é da vida, Espírito da vida, palavra da vida e luz da vida. Isso aqui mostra Cristo em 3 aspectos diferentes, né? O Espírito de vida, a palavra da vida e a luz da vida. Amém? Primeiro, como é o Espírito da vida, o pastor bem disse ali, Romanos 8, 9 e 10. Bota essas referências na tela para me refrescar a memória, que eu acho que hoje estão meio devagar. Vamos lá. Escreve assim, ó. Depois você escreve assim, ó. Cristo em 3 aspectos: Espírito da vida, palavra da vida e luz da vida. Romanos 8, 9 e 10. Abre a sua Bíblia aí. Vamos folhear a Bíblia aí. Tudo está interligado com os 3 primeiros versículos de Gênesis. Quem encontrou pode ler. 8, 9 e 10. O Espírito é por causa da... Então, primeira característica, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nós temos um tempo, certo? Verso 2, já vai falar da recriação da terra. Vai começar o processo de recriação. Então, qual é a primeira coisa que tem que vir? O Espírito. Amém? O Espírito para controlar as trevas que há na terra. Essas trevas são demônios. Então o Espírito Santo vem como um médico que está lá cuidando da criança na incubadora, né? Para fazer a distinção. Então antes de Cristo vir na nossa vida, primeiro quem vem é o Espírito. Lembra que Jesus disse isso lá em João 14. Se eu não for, o Consolador não virá. E quando o Consolador vier, ele vai falar tudo que tiver ouvido do Pai. Assim como eu. E ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, antes de Jesus vir habitar em nós, tem que vir o Espírito de Deus, porque é ele que nos faz confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a primeira luz. Já vou entrar na aula já, então. Estamos falando da primeira luz de Gênesis 1. Amém? Primeira luz é o Espírito de Deus, que vem pairar. Quem convence eu e você, quando a gente ouviu, quando alguém nos converteu a primeira vez, quando Deus usou alguém para falar de Jesus, a gente sentiu no nosso coração e no nosso espírito que era algo de Deus. Esse algo de Deus é o Espírito Santo de Deus, que vem para nos convencer do pecado onde vivemos, da justiça de Deus, se nós não confessarmos ao Senhor Jesus, e do juízo vindouro.
para aqueles que ou irão para o inferno ou para a glória eterna com o Pai. Então, primeiro de tudo, não adianta você convidar Jesus para ir para a sua casa, se você não tiver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui, para te libertar também. Amém? Jesus quer falar com você. O Espírito Santo de Deus quer falar com você. Nós precisamos amadurecer. Eu estou aqui hoje, queridos, como, digamos assim, um facilitador. Vou usar uma palavra que é comumente usada aí no nosso meio. Estou aqui como um facilitador, como um canal, um instrumento nas mãos de Deus. Mas Deus deseja falar com você pessoalmente. O Senhor Jesus deseja falar comigo, com você. O Espírito Santo de Deus deseja falar comigo, com você. Por que nós não conseguimos discernir? Porque nós não oramos. Porque nos foi incutido na nossa mente, através do catolicismo, que oração é castigo, é penitência. Você pecou, você ia lá confessar, eu já fiz isso várias vezes, já fiz comunhão e crisma. Toda vez que você vai lá e confessa, aí você confessa seus pecados, o seu castigo é orar, né? Vai lá e reza. Aí você ia lá para frente do altar e ficava lá se penitenciando. Irmão, oração é relacionamento, é conversa. Amém? Oração não pode ser um peso para mim e para você. Oração tem que ser prazer. As pessoas que você gosta, você não tem prazer de conversar com elas, você não gasta tempo com elas. Então por que você não gasta tempo com Deus? Você diz que ama Ele, hein? Passa 4 horas no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e não tem coragem de passar 10 minutos com Ele, é sócio. E quando muito, você está caminhando na estrada e falando com Deus, não é assim? Mas quando você fala com alguém, você não gosta que ela pare para prestar atenção no que você está falando? E por que você não para ouvir Deus? Você já reparou que as nossas orações são mais falácias do que verdadeiramente uma conversa? Por isso que lá no monte, quando a gente subia no monte, sempre dizia, gente, fale, mas reserve um tempo para ouvir Deus falar. Senão a gente só fala, quando você cansa, você levanta e vai embora. Aí quando chega a vez de Deus falar, você vira as costas para Ele. Deus quer ter intimidade comigo, com você. A sua vivência cristã, a sua vida cristã, não pode se dar apenas pelo fato do pastor se consagrar. Todos nós somos feitos reino e sacerdócio do Senhor. É claro que Deus sempre vai levantar um para estar à frente. É o que nós costumeiramente conhecemos como a palavra bispo. Bispo quer dizer primus inter pares, ou o primeiro entre os iguais, o que é levantado para comandar. Só isso. Mas não tem nada de diferente. A princípio não deveria ter. Porque todo mundo deveria buscar Deus. Amém? Então fala para quem está do seu lado aí. Deus quer falar com você. Na maioria das vezes, Deus não quer usar um intermediário. Deus quer falar pessoalmente. O problema é que a gente quer um intermediário. A gente faz igual o povo lá em Êxodo, capítulo de número 18, 19, quando Deus manda subir a montanha, porque Deus quer colocar do seu espírito, a palavra rema, o master de Deus, a palavra viva, Deus quer colocar nos corações, o povo fica com medo, e diz, Moisés, fala Deus com a gente não, fala você, que Deus fale com você e depois você fala com a gente. Hoje não é diferente. Quando você não mantém uma vida de oração, você está falando a mesma coisa que o povo falou lá no tempo da lei. Lei não, né? Porque tudo é evangelho. O evangelho é de Gênesis ao Apocalipse. Deus não deseja ter um intermediário. Eu vou usar até uma linguagem popular. Hoje tem muita plantação de pinos, né? E entre o dono da terra e o dono da, vamos assim dizer, da plantação, tem o meieiro, né? Que fala, né? Que faz todo o trabalho. Deus não quer ter intermediário. Ele quer falar direto comigo e com você. Só que o nosso problema é que a gente se joga na vida espiritual do pastor ou do nosso líder. Aí a gente fala que a gente não tem tempo para falar com Deus. Mais tempo para Netflix a gente tem, para internet a gente tem. O que mais aí? Futebol a gente tem, novela a gente tem. Então olha só, lê de novo para mim, irmão Rocha.
Ó, segura um pouquinho. Lembra da última aula? Ele nos tirou da carne para colocar no espírito. Então ele está dizendo, Paulo aqui não está falando para estranho, está falando para filho, para discípulo. Você não está na carne. E você não pode agir como tal. Isso é vivência cristã. Continua. Se, ó, aí ele já coloca uma condição, ele já piora a nossa situação, né? Ele coloca uma condição. Se, de novo, Rocha. Se é? Como é que você tem Deus se não tem o Espírito? Porque é o Espírito que te faz ter comunhão com os irmãos. O problema não é a igreja, o problema são as pessoas que estão na igreja. Igreja nenhuma tem defeito. O problema é que a igreja passa a ter defeito porque eu e você estamos nela. Exato. Nós vamos ver outro texto daqui a pouco. Irmão, verso 2. Coloca o verso 2, Gênesis 1. Na tela. Acha a sua Bíblia aí. Você escrever do ladinho da sua Bíblia, que não é pecado escrever na Bíblia, não. Gênesis 1, 2. Olha lá. No princípio Deus criou os céus e a terra. Verso 1. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas de morte. É o primeiro dilúvio. Águas de morte. Amém? Então, o Espírito tem que pairar. Por que eu falo para você? Ó, quando você estava lá, perdido, você que não é de berço evangélico, você estava perdido, quem foi atrás de você? O Espírito. Aí quando você desce as águas do batismo, Cristo é formado em você. Nós já vamos falar mais sobre isso e vamos falar profundamente. Eu nem sei se vai dar para a gente falar tudo que tem que falar hoje. Mas olha que coisa interessante. É o Espírito de Deus que se move sobre a face das águas. Para quê? O verso 3 nos responde. Vai lá. E disse Deus, haja luz e houve luz. Amém? Para ver Cristo, primeiro tem que ter o Espírito. Porque Cristo é a luz. Jesus não disse, eu sou a luz da vida? Sim ou não? Então, para ver Cristo, primeiro tem que ter o Espírito. Amém? Lembra de Paulo, a conversão de Saulo? Atos capítulo 9. Jesus vem falar com ele à beira do caminho, mas olha o que Jesus diz. Jesus fala com ele e diz, entra na cidade e lá te dirão o que deves fazer. Sim ou não? Aí o Senhor Jesus vai lá e fala com Ananias. Porque sempre quando Deus quer levantar um homem, ele também levanta um sacerdote. Vou repetir o que eu falei algumas aulas atrás, nós precisamos entender isso. Porque Deus sempre, muitas vezes, nós nos rodeamos de homens, e quando eu me rodeio demais de homens, eu não ouço mais Deus falar. Você já reparou que a gente gasta mais tempo com pessoas do que com Deus? E aí é que está o nosso problema. Quando eu me cerco demais de pessoas, como Paulo estava cercado de sacerdotes, fariseus, todo um bando de gente para perseguir o povo de Deus, sim ou não? Aí Jesus teve que aparecer para ele. Jesus diz, entra na cidade, entra na casa de Judas, fica lá, que eu vou mandar alguém falar com você. Aí nessa mesma hora que ele está lá orando, ele ficou 3 dias cego, orando, o Senhor Jesus vai lá falar com Ananias e diz, Ananias, pois não, Senhor, vai lá na rua da chamada direita, na casa de Judas, tem um vaso lá. Qual o nome, Senhor? Saulo. Senhor, não vou não. O Senhor não está perseguindo a igreja, está matando todo mundo. Ananias quis falar com Deus, dizer, não vou. É difícil, o homem está querendo matar todo mundo. Ananias, eu não quero saber a sua opinião. Para mim é um vaso escolhido. Vai. Fala para quem está do seu lado, isso é muito top.
Fala assim, Deus não quer saber da sua opinião. Não, fala mais forte para ver se ele entende hoje. Fala, Deus não quer saber da sua opinião. Deus quer saber da sua obediência. Deus é pai, querido. Ele vai agir comigo, com você como pai. Quando a gente fala para o filho, filho, faça isso. E o filho diz, por quê? Quer que você fala? Faça o que eu estou mandando. Sim ou não? Você acha que com Deus é diferente? Por isso ele coloca esse termo se, que é uma condição. Se você fizer, Isaías 1,19, se você quiser, se você me ouvir, vai desfrutar das melhores coisas dessa terra. Ele coloca uma condição. Você tem que me... Só que na hora de Deus falar, a gente, tá cansado já. Ai, Deus conhece o meu coração. Para de fazer essa oração hipócrita. Garra vergonha nessa tua cara. Fala com Deus. De manhã, quando você desperta, e à noite, antes de você ir dormir. Como é que o Espírito Santo de Deus vai vir? Você conhece a voz do seu filho? Como é que você conhece? Porque você tem intimidade com ele, né? Você gerou ele. Você conversa com ele todo dia. Se ele gritasse lá fora, você reconheceria a voz dele? Por causa da intimidade. Você quer que Deus te reconheça, mas você não tem intimidade com ele? E aí tem uma condição que o irmão Rocha leu para nós lá em Romanos. Se o Espírito habita. O que está escrito lá? Haja. O que Deus está fazendo aqui? Uma separação entre luz e... Se Deus está em você, você tem que ser luz. Não pode haver treva. Sim ou não? Irmão, é física, uma questão de lei do deslocamento, né? Quer ver? Olha só. Olha só. O que tem agora? Escuridão, trevas. Pronto. A luz veio e se foi às trevas. A nossa vida com Jesus tem que ser assim. Se Jesus está na minha e na sua vida, nós temos que ter luz. Precisamos ajudar a clarear a vida das pessoas. Nós não podemos ter medo de falar de Cristo. Amém? O que nós estamos fazendo aqui é conhecendo o Senhor, agora pela sua palavra, e não só de ouvir. Lembra de Jó? No capítulo 42, o que ele fala para Deus? Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você está vendo Deus aí através da sua Bíblia. Essa palavra está gerando vida, o Espírito de Deus está aqui gerando vida em mim e em você. Então Deus tem que fazer uma separação. Quer ver? Eu vou te mostrar algo tremendo aqui. Coloca para mim capítulo 4 de capítulo 1, verso 4 de Gênesis. Anota aí no seu caderno, na sua Bíblia aí que eu estou falando. Verso 4 de Gênesis. Quem sabe você já leu isso aí 1 milhão de vezes, mas olha para a sua Bíblia. Verso 4 do capítulo 1. O que está escrito aí? Separação entre a luz e as... Eu acabei de falar para vocês. Tem que haver uma mudança de vida. Se você falava palavrão, você não pode falar mais. Se você fofocava, não pode fofocar mais. Se você roubava, não pode roubar mais. Irmão, tem que haver uma separação. Alguns aqui sentiram essa separação que Deus faz do corpo, da alma e do espírito na aula passada. Tem que haver uma mudança em nós. Deus faz essa separação. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Deus faz essa separação no verso 4. Olha lá. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz. Deus estava dizendo, e era bom que a luz retornasse. Viu Deus que era bom que a luz retornasse. Lembre-se, a terra é a mesma, mas em estados diferentes. Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, verso 2. Estados totalmente diferentes. Agora, a partir do verso 3, Deus passa a recriar aquilo que já havia criado.
Amém? Então vamos lá. Olha lá, verso 5, põe na tela. Quem pode ler? Houve tarde e manhã, o dia primeiro. Então Deus tem que fazer essa separação. E Ele quer fazer essa separação na minha e na sua vida. De velho entendimento para o novo nascimento. Amém? Está entendendo? Quer que eu explique de novo? É só falar. Eu posso clarear ainda mais a sua vida. Amém? Então Deus começa a fazer essa separação e quer fazer essa separação na minha e na sua vida. Porque se Ele não separar, a gente vai continuar em trevas. Nós estudamos muito sobre isso na última aula. A vida e a morte habitam dentro de nós. Só que tem que haver essa separação. Como é que vai haver essa separação? Quando eu e você começarmos a nos relacionar mais com o Espírito de Deus. Amém? Coloca para mim aí versos 6, 7 e 8 na tela. Se possível, dá para colocar os três? Irmão, isso aqui é maravilhoso, hein? Acho que nós vamos ficar só aqui nesses 3 versículos. Ah, dá para enxergar sim. Dá para enxergar, né, irmãos? Ah, também se você não quiser olhar para cá, olha para a sua Bíblia. Né? Glória a Deus. Vamos lá. E disse Deus, haja uma no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Isso aqui é top. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia, o dia segundo. Olha que coisa extraordinária isso aqui. Irmão, presta atenção no verso 8. O verso 8 é onde fala que Deus chamou. Note que Deus está criando, sim ou não? Sim ou não? Anote aí no quadro, para depois nós relembrar na aula que vem, e anote aí na sua agenda. Nós vamos ver, quando Deus faz a luz, no verso 4 diz o quê? E viu Deus que a luz era boa, certo? Se nós lermos todo o início da recriação, esse é o segundo dia, certo? Sim ou não? É o único dia que Deus não diz que é bom. Vamos ler? O dia primeiro ele diz que a luz era boa. Esse é o dia segundo e ele não fala nada. Olha o verso 12. Verso 12, o final termina dizendo, e viu Deus que era bom. Verso 13 vai dizer que esse é o terceiro dia, certo? Verso 18. E viu Deus que era quarto dia, no verso 19. Amém? Verso 21. E viu Deus que era? Amém? Verso 23 fala que foi o quinto dia. Sim ou não? Verso 25. E viu Deus que era? Aleluia. Aí lá no verso 31 ele fala que foi o quê? Muito bom. Sexto dia. O único dia que Deus diz que não tem nada de bom, ou que Deus não fala que foi bom, é o segundo dia. Pergunta para mim, por quê? Por causa da separação. Coloca lá na tela para mim, verso 6. Falei que isso aqui é top, irmão. Verso 6. E disse Deus, haja uma... Ó, tá tudo misturado.
Ó, aí o que Deus está falando, haja uma expansão, separação entre águas e águas. Lembre-se que essas águas são águas de morte. Águas de morte. E Deus está fazendo uma separação. Para Deus, toda a separação é ruim. Vou falar de novo, você escrever aí, ver se você pega aí. Para Deus, toda a separação nunca é boa. Para Deus, toda a separação nunca é boa. Deus não fala que é bom o dia segundo, porque Deus tem que criar aqui uma separação. Lembre-se, Deus está recriando a terra. Ele diz, haja uma expansão. Então ele cria o nosso céu, a nossa atmosfera. Entre águas e águas. Verso 6, né? Verso 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Preste atenção. Quem é que habita nas águas? Os demônios. Então Deus cria a expansão para colocar eu e você. Mas quem é que fica embaixo? E sobre a expansão? Caídos. Então para Deus não é bom deixar eu e você no meio deles. Não, você não pegou. Vou tentar de novo. Eu acho que eu sou um péssimo professor. Deus cria a expansão. Lembre-se, Ele está recriando a terra. Ele faz separação de águas e águas. Certo? As águas de cima nós conhecemos como nuvens. E as águas de baixo, mares. Amém? Sim ou não? Então Deus vai colocar a gente aonde? No meio. E não é bom que você esteja entre os demônios e os anjos caídos. Fala para quem está do seu lado, Deus se preocupa com você, cabeção. Desde lá do início. Lembre-se, Isaías 45, 18. Eu criei a terra e não a formei para que fosse vazia ou um caos. Então Deus se preocupa, por isso Deus não diz que é bom. E Deus tem que criar moradias para esses espíritos desencarnados. Verso 8. E chamou a expansão céu. E foi tarde e manhã, o dia segundo. Deus não diz que é bom. Amém? Você anotou isso aí? O segundo dia é o único dia da recriação que Deus não fala que é bom. O segundo dia é o único dia da obra do Hexaemeron, a obra dos 6 dias, que Deus não fala que é bom. Aí você já tem as referências sobre os anjos caídos que moram lá na expansão, lá no livro de Efésios, capítulo 2, capítulo 6, você vai ver sobre isso. É só você ler os textos com atenção. Efésios 2, 2, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 em diante, quando Paulo fala sobre a armadura. Os demônios têm a referência de Mateus 12, 43 e outras que eu já passei para vocês. Ok? Então aqui, queridos, nós temos... Agora aqui, fala assim comigo, o bom... Não, fala mais forte, fala, o bom é que o verso 9 está vindo aí. Não, fala mais forte, você parece que você nem está aqui. Fala assim, o bom é que o versículo 9 está chegando aí. Põe na tela. E disse Deus, ó, a partir de agora, se você não der um glória, eu vou para casa, vou deixar você aqui sozinho. Fala assim comigo, Espírito Santo
Mais forte, só aqueles que querem mesmo. Fala, Espírito Santo, que a partir desse momento não falte brados de glória dentro de mim para poder expressar o quão maravilhoso tu és. Glória a Deus. Lembre-se, nós estamos vendo Cristo. Tudo na Bíblia aponta para... Semana passada eu falei sobre o plano de salvação nos 3 primeiros versículos. Agora eu vou te mostrar um desdobramento extraordinário da palavra de Deus. Quem sabe isso aqui um dia você vai pregar em algum lugar aí. Estou te dando para você pregar, deixa Deus te usar. Amém? Quem sabe você vai ensinar outras pessoas. Presta atenção. Deus está recriando, certo? Nós passamos o 2º dia. Deus não disse que era bom. Por quê? Porque tem muita água e essas águas são águas de morte. Essas águas são águas de morte e no meio vai ficar eu e você. Então o que acontece no verso 9? Quem pode ler? Em alto e bom som. Tenha medo não. Quanto mais você lê, mais Deus vai te dar entendimento da palavra. Amém? De novo. Devagar. E disse, quem está falando? Ok. Primeira coisa, Deus está dizendo, demônios, vocês estão proibidos de estar por toda a terra. Vou falar de novo. Primeira ordem de Deus, demônios, vocês estão proibidos de estarem por toda a terra. Por isso que Deus diz o quê? Lê de novo aí. Em um lugar. Porque as águas de morte são moradas de demônios. Então Deus diz, lembre-se, estavam sobre toda a terra. Deus cria a expansão, mas sobre a superfície da terra ainda havia água. Eles estavam espalhados. Aí Deus diz, ajuntem-se em um... Agora, se você não der um glória, eu vou para casa. E o que Deus continua dizendo? E apareça Cristo. Glória a Deus. Você já vai pegar. Deus está dizendo, apareça a porção seca. Apareça Cristo. Cristo é a boa terra. Irmão, isso aqui é maravilhoso, não é por qualquer cabeça não, mas daqui a pouco você vai entender, você vai dar mais glória a Deus ainda. Presta atenção. Deus, ele está recriando a terra, sim ou não? Qual é o objetivo de Deus? 1:26, colocar o homem lá, sim ou não? Só que Deus está preocupado. Os demônios estão querendo tomar conta. Então Deus diz, para mim poder fazer o homem, eu tenho que colocar para ele algo para livrá-lo. Então Deus diz, apareça a porção, e assim foi. Você já vai entender. Verso 10, vamos lá. E chamou Deus a porção seca. Coloca aí. Qual que é a diferença aí dessa terra? Deus está falando de Cristo. Apareça Cristo. Lembre-se, até agora quem é que veio? O Espírito. Está faltando o? Então Deus diz, venha Cristo. Glória a Deus. Ah, irmão, você está muito devagar hoje. Eu vou refrescar a tua mente. Cristo é a boa? Escreve isso aí. Cristo é a... Você já vai entender. Aleluia. Até, nós estamos falando sobre recriação, sim ou não? Essa é uma tipologia da ressurreição. Não pegaram. Vou tentar de novo. Nós estamos falando sobre recriação. É a tipologia da ressurreição de Cristo. Lembre-se da primeira terra de Gênesis 1:1. Cristo era o Senhor, mas colocou o luzeiro para representá-lo, sim ou não?
Mas essa terra foi destruída por causa da rebelião do luzeiro, sim ou não? A vida cristã. Cristo está tão preocupado com a gente, que ele já providenciou tudo. Antes de formar o homem, ele já veio para essa terra. Não, você não pegou, vou falar de novo. Antes de formar eu e você, ele já veio para essa terra. Vou clarear sua mente. Vamos lá. A terra seca corresponde à ressurreição de Cristo. O mar é a morte, onde estão os demônios. A terra é a representação de Cristo. Alguém lê para mim aí, 1 Coríntios 15, 4? Vamos lá. Exato. Espírito, palavra, verbo e luz. Vai, alguém lê para mim aí. 1 Coríntios 15, 4. De novo. Sepultado, primeira terra. Primeiro estágio da terra. Morte. E agora, o que é? Continua? Não, muita coincidência ali o terceiro dia. Volta lá para Gênesis 9, 1:9. O que é lá, o verso 9? É o quê? Não, fala mais forte, você está falando assim, não tem como. Lá é o terceiro dia. Ah, pare, você não sabe de nada. Você não dá um glória. Eu estou te falando sobre a obra da cruz. Aliás, estou te explicando sobre Gênesis, mas os textos, as conexões. Gênesis 1:9, volta lá. O segundo dia acabou. O que está começando? Ah, pare de graça. Nós estamos falando sobre recriação. O que acontece no terceiro dia? Aparece a porção. Lê de novo aí, os Coríntios aí. 2 Coríntios 15, 4. Sepultado na primeira terra. O planejamento da primeira terra foi sepultado. Isso está escrito lá em Gênesis 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia. Vai. Estava escrito já em Gênesis. A certeza da ressurreição está ali no verso 9. A certeza da ressurreição de Cristo. É o terceiro dia. Ajuntem-se as águas dos céus. A morte não prevalecerá. As águas de morte não prevalecerão. E apareça a porção seca. Cristo aparece, a boa terra. E chamou Deus, verso 10. E chamou Deus a porção seca, terra, letra maiúscula, porque está falando do Filho. Está falando da ressurreição, Alexandra. Irmão, só pode ser coincidência, né? Terceiro dia da ressurreição de Cristo, aparece a terra boa agora no terceiro dia. Não, isso aí não é. É coisa da minha cabeça. E ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era que Cristo aparecesse. A certeza, Jonathan, da salvação já estava descrita ali. A certeza da ressurreição de Cristo. Talvez alguns de vocês agora... Mas antes lê para mim Deuteronômio 8:7, vai. Abra sua Bíblia aí. Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio. Deixa eu abrir aqui também. Deuteronômio, capítulo 8, verso 7. Vamos lá. Quem pode ler?
De novo. Nós já vamos ler o verso 8. Mas note isso. No verso 9, Deus manda aparecer. Agora, segura Deuteronômio capítulo 7. Marca aí na sua Bíblia. Volta lá para Gênesis 1, verso 9. No computador é mais fácil fazer isso, né? Vamos lá. Deus diz, apareça a porção. E chamou Deus a porção seca, terra. E viu Deus que era... Olha o que Deus está dizendo aqui em Deuteronômio capítulo 8. Eu vou fazer vocês entrar numa terra boa. Sim ou não? Agora, volta lá em Gênesis, dá uma olhada no que vai acontecer agora. Verso 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim, e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era, e foi a tarde e a manhã o dia. Presta atenção. Quando Deus faz a separação de águas e aparece a porção seca, Deus está mandando a morte embora para que Cristo venha. E qual que é o princípio de Deus? Preciso colocar o ser humano. Preciso dar vida ao ser humano, mas não pode haver vida onde não tem tudo preparado. Vou falar de novo. Não pode haver vida se a terra não é boa. Então o que Deus faz? Apareça Cristo, Cristo é a terra boa, e a terra começa a produzir. Deuteronômio capítulo 8, verso 7, Deus está falando ali o que ele criou aqui em Gênesis. Note. Eu não devia falar isso. Vocês não estão dando nenhum glória a Deus. Jesus é a terra boa, sim ou não? Desde que você veio para cá, entrou em Cristo, sua vida não melhorou? Sua vida não mudou? A terra não é boa? Cristo é a boa terra, escreve aí. Cristo é a boa terra. Essa terra que Deus está falando em Gênesis 1, verso 11, terra que dê semente, terra, árvores, olha o detalhe. Deixa eu ler de novo aqui para você. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo para dar todo tipo de árvore frutífera. Sim ou não? Cristo tem todas as bênçãos para mim e para você. Eu vou falar de novo. Cristo tem de antemão todas as bênçãos preparadas para mim e para você. O que nós precisamos é entender isso aqui. Volta lá para Deuteronômio 8:7. Alguém conta para mim aí, Colossenses capítulo 2, verso 9. Mas deixa sua Bíblia aberta em Deuteronômio 8:7. Nós já vamos voltar para esse texto. Quem pode encontrar para mim? Colossenses capítulo 2, verso 9. Novo Testamento. Olha lá. Ó. Porque nele, corporalmente, algumas coisas. Quando Deus disse, haja a porção seca, Deus já sabia que Cristo ia preparar tudo. Porque tudo em Cristo é bom. Toda a plenitude habitava em Cristo, habita em Cristo. Certo? Por isso, volta lá para Deuteronômio capítulo 8, verso 7. Irmã, lê de novo para mim o verso 7. Boa terra, segura aí. Boa terra. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude divina. E essa toda a plenitude divina fala sobre todo o suprimento que eu e você precisamos.
Quando Deus em Deuteronômio está dizendo para o povo, vocês vão entrar numa terra boa, ele diz, ó, boa terra, vírgula. Coloca aí Deuteronômio 8:7. Olha lá, boa terra, vírgula. Agora olha a descrição do que Deus está falando, vai lá. Terra de ribeiros de águas, primeira coisa, ribeiros de águas. Note, é a terra quem está produzindo esses ribeiros de águas. É Cristo quem vai te dar a água da vida. Não, parece que nem está escrito lá em João 4, 23, 24, né? Quando ele disse para aquela mulher samaritana, se você soubesse quem é que fala contigo. Tu me pedirias e eu te daria água da vida. Ribeiros de água, fala de vida indo por todos os caminhos onde você passar, meu irmão. Olha lá, ribeiros de águas, de fontes. Vai fluir de você a sua bênção. Vou falar de novo. Eu preguei sobre isso aqui alguns dias atrás. Vocês estavam aqui, a maioria estava aqui o dia que nós fizemos o ato profético da semente. Deus vai tirar de você aquilo que você precisa. Porque Cristo habita em você. Então ele está dizendo, é uma boa terra. Note, a terra de Gênesis 1, verso 11, ela está produzindo todo tipo de árvore boa. Sim ou não? É Cristo dando para mim e para você todas as condições de habitarmos num lugar seguro. Agora ele está descrevendo, Deus está descrevendo, ó, ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales. Irmão, até quando você estiver no vale vai ter manancial. Vou falar de novo. Quando você tem Cristo, até no vale de você flui manancial. Vou te provar isso. Quantas vezes você estava com a sua vida lá embaixo e Deus mandou uma pessoa lá para falar com você e você evangelizou ela e deu certo? Até no vale, Eliane, tem manancial. Que saem dos vales e das montanhas. Você estando embaixo ou estando em cima, Cristo em você é a plenitude da divindade. Mas nós precisamos entender que toda essa plenitude habita em... Então Cristo é suficiente na nossa vida. Aquilo que você espera muitas vezes da sua esposa, do seu marido, busque em Cristo. Porque quando você buscar em Cristo, Ele vai mudar você e você nunca mais vai olhar de atravessado para sua esposa ou para o seu marido. Porque você vai entender que a sua suficiência só está em Cristo. Porque Ele é o único que não falha. Por isso Deus quer introduzir o homem, sim ou não? Ó, o povo não entrou ainda na terra e Deus está aconselhando. Adão ele não aconselhou, ele só colocou. Mas aqui ele está aconselhando o povo. Gente, essa terra é tão boa. Se vocês entrarem em Cristo. Vou falar de novo. Se você entrar em Cristo, tudo isso vai fluir de você. As pessoas vão chegar perto de você e vão dizer, mas é tão bom estar perto de você. Conversar com você. É porque está fluindo e você nem percebeu. Olá, vamos lá, continuar a ler. Verso 8. Ó, terra de trigo e de cevada, e de vides, e de figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Eu poderia falar para você de todas essas coisas aqui, ó. Vamos começar ali pelos vales. Vou te provar começando pelos vales. Vai lá. 2 Coríntios 8:10. Põe na tela para mim. Quem pode ler? E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes, e não pois só praticar, mas também querer. 2 Coríntios? Deixa eu ver aqui. Coloca 1 Coríntios aí, quero ver se é o mesmo texto. Acho que eu que errei. Ó. Mas Deus nolas revelou pelo seu, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Capítulo 8. 8, isso.
Porque se alguém te vier a ti, que tem esse conhecimento, sentado... Ai, Jesus, acho que eu coloquei a referência errada aqui. João 4,14, coloca aí para mim. Mas aquele que beber da água, mananciais, fontes das águas, que eu devia ter começado por aí já, ó, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Note que essa água está vindo da terra. Amém? Vamos lá, coloca outra referência para mim aí. É João 12, 24. Lembre-se, aqui eu estou fazendo uma analogia, um paralelo com Deuteronômio 8, 7. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, mas se morrer, a terra de Gênesis 1 não morreu? E quando ressuscitou? Gerou árvore com todas as sementes. Assim é comigo com você. 1 Coríntios 15, 20. Está tudo ali, ó. Vai a partir do verso 8. Terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras. Deus está fazendo coisas maravilhosas, está introduzindo eu e você nessa boa terra. Irmão, eu vou pular porque o tempo está passando tão rápido hoje. Podia provar para você, mas depois vamos postar lá no grupo. Eu vou te dar as referências no final do culto, você coloca lá, depois os irmãos anotam. Tá bom? Cristo é a boa terra. Eu e você precisamos sempre entender isso. Cristo é a boa terra. Deus faz a expansão, Deus cria a expansão para separar águas de águas. Águas de morte da terra seca, daquilo que Cristo quer fazer na nossa vida. Vou usar a tipologia do povo de Israel. O povo de Israel estava onde? No Egito. Egito, águas de morte. Escravo. Quando Deus tira o povo hebreu do Egito, para onde o povo vai? Para o mar. Primeiramente vai para o mar, sim ou não? E lá no mar eles pensavam que iam morrer, sim ou não? Alguns queriam voltar para o Egito, sim ou não? Ah, Moisés, por que trouxe nós para cá? Era melhor a gente ficar até lá no Egito comendo cebola e pepino. Não foi isso que eles disseram? Alguns queriam voltar, Deus mandou ficar e acampar de frente com o mar. De manhã, o que a Bíblia diz que aconteceu? Moisés estendeu o cajado, o que aconteceu? O mar se abriu. Deus criou o quê? Gênesis 1:9. Ah, você fala assim? Glória a Deus. O mar não era morte? Sim ou não? O que o povo precisava? Mas vai passar como pela morte? Porque Deus cria uma. E o povo passou como? Ah, você fala assim? Glória a Deus. O povo passou como? Fala mais forte para eles crer. Terra seca. Gênesis 1:9. Deus já estava mostrando o que ia acontecer no Êxodo em Gênesis. Não pegar. Você está com a mente muito devagar hoje. Eu estou mostrando para vocês que toda a criação está no Gênesis, no primeiro capítulo. Nós chegamos até no 11, no verso 11 ainda. O Egito são as águas de morte. Sim ou não? O povo precisa passar, senão vai morrer. Se não houver expansão, não pode haver terra seca. Então o Espírito vem soprando a noite toda. E as águas fazem aquela muralha. E quem é que aparece? O Cristo fazendo o quê? Parece que está escrito João 14,6, né? Oh, glória. Gente, você não escreve essas referências, não está escrevendo nada, você está só olhando para mim. Você está me entendendo, sim ou não? Estou te contando toda a história.
Em Gênesis. Quando você caminha no caminho que é Cristo, você atravessa as águas. Mas quem é de Faraó, morre afogado. Vou falar de novo. Escreve isso aí. Quem está em Cristo, lembra o que Jesus disse lá também? Aquele que constrói sobre a rocha e sobre a areia, terra seca, firmeza. Quem está em Cristo, atravessa as águas de morte. Mas quem é de Faraó, morre afogado. Por isso o primeiro texto que o irmão Rocha leu lá de 1 Coríntios 15. Se você está no Espírito, você consegue atravessar essas águas de morte que representam as trevas. Se. Então Cristo é a boa terra. E Cristo veio para tirar eu e você do Egito. Formando aquele caminho abençoado. Então Cristo nos faz passar sobre as águas, pelas águas, pisando em terra firme. Cristo é Canaã, Cristo é a boa terra. Amém? Deus nos tira do Egito, que é o primeiro Adão, para nos colocar em Canaã, que é o último Adão, nele mesmo. Aleluia. O mar é a morte. Quem é de Cristo passa pela morte. Quem é de Faraó morre afogado no Egito, no primeiro Adão. Quando Deus junta as águas e aparece a porção seca que nós vimos lá no verso 9, Ele está dizendo que a morte não pode segurar a Cristo. Quando Deus cria a expansão, faz a separação e diz, haja a terra seca, Ele está dando uma ordem para o inferno, não segure meu filho. Eu vou falar de novo. Ninguém pegou. Quando Deus está dizendo apareça a porção seca, lembre-se, nós estamos falando sobre recriação, ressurreição. É a tipologia da ressurreição de Cristo. O que Cristo vai fazer lá no inferno? Proclamar. E dizer, me dê a chave do inferno, do abismo e da morte. Que agora quem vai aparecer sou eu. Aí Paulo fala algo interessante, né? Que até virou uma canção. E nesse dia que eu vi essa canção, eu estava lá em Minas Gerais, na Igreja Batista Lagoinha. Morte. Cadê teu aguilhão? Paulo fala isso pensando aqui. Como eu e você hoje. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 55, se não me falha a memória. O mar ia matar o povo de Deus, sim ou não? Mas Jesus vem. E aí o apóstolo Paulo, ensinando, lembra-se disso e diz, morte, cadê os teus poderes agora? No terceiro dia, ao amanhecer, o Filho dos céus ressuscitou. Morte, cadê teu aguilhão? Todos os céus cantam, Jesus é Rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó águas de morte? Deus fala assim, fiquem as águas em um lugar só. Sim ou não? Jeremias capítulo 5, abre aí.
Aleluia. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Exalte o nome do Senhor, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Para a eternidade eu cantarei, Senhor, Senhor meu Deus. Aleluia. Deixa eu conferir aqui. Jeremias 5:22. Vamos lá. Põe na tela. Jeremias 5:22. Eu falei para vocês que Deus falou com Isaías, mas também falou com Jeremias. Jeremias também perguntou algumas coisas e Deus respondeu para ele. Olha lá. Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus o quê? Quando Deus está citando isso aqui, ó, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, Deus está falando assim, ó, voltem lá para o Gênesis 1, verso 9. Quando eu disse, fiquem as águas num lugar só. Ele está falando isso para Jeremias, vocês não vão temer a mim, por ordenança eterna, que ele não traspassará. Deus colocou um limite para os demônios não ultrapassarem. E esse limite, note, são pequenos grãos de areia, que representam a igreja. Porque pequenos grãos de areia juntos, unidos, não pegou. Vou falar de novo. Pequenos grãos de areia representam os filhos de Deus. Lembra que Deus disse para Abraão que a descendência seria maior até do que a areia do mar? Maior que as estrelas do céu, se é que pode, depois ele compara com a areia do mar. Então, se houver unidade, o mar, que são as águas de morte, que simbolizam o inferno, o abismo, não prevalecerão contra a igreja. Podem até avançar, mas precisam recuar. Alguns dias pode até avançar, mas depois tem que recuar. Por quê? Há um limite. A areia do mar. Por ordenança de Deus. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Deus está falando que é um princípio de unidade para a igreja. Se você estiver unido, se a sua casa tiver unidade, pode até vir o dia mal, as ondas podem até vir, mas não vão prevalecer. Dentro da sua casa, todo mundo tem que pensar da mesma forma. Em Cristo, é claro. É o único jeito de a gente pensar a mesma coisa. É estando em Cristo. Amém? Vamos lá. Cristo ressuscitou. A certeza da ressurreição de Cristo foi escrita em Gênesis 1:9, quando ele disse: apareça a terra seca, apareça Cristo. As águas de morte não podem impedir Cristo de ressuscitar. Irmão, fala para quem está do seu lado assim, ó, vença o mar da provação, vença o mar da tristeza, vença em Cristo, onde não há condenação. O único jeito de vencer é estando em Romanos 8:1. Mas você tem que estar pisando em Cristo, em terra seca. Se você quiser pisar aí no mar, o mundo é comparado com o mar, não sei se você sabia disso. Mas se você quiser ficar no mundo, você vai para as águas de morte. Por isso que Deus diz, tem que haver separação entre luz e trevas. Os filhos de Israel atravessaram o mar pisando em terra seca. Êxodo, está lá escrito em Êxodo 15:19. Abre a sua Bíblia lá em Êxodo 15:19. Pode ler. Quem encontrou pode ler.
Aliás, vamos ler essas duas referências, o 14 e 29 também. Êxodo 14, 29 e o 15 e 19. Põe na tela. Porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em... Para quem está em Cristo, você não vai sofrer nenhum dano. É isso que ele está dizendo. Coloca lá o 14. Devia ter lido o 14 antes, mas vamos ler agora. 14, verso 29. Opa, caminhavam como? Os filhos de? Os filhos de? Quem tem promessa, querido, só tem que se manter no caminho, porque vai passar pé enxuto. Vai passar pisando em Cristo, dentro de Cristo, em Cristo. Ele é o novo e vivo caminho. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O povo todo passou pelo mar. Quem é que pereceu? Os egípcios. Fala para quem está do seu lado. Você é filho de Israel ou é filho do Egito? Qual que é a diferença, pastor? Filho de Israel obedece. Diga, irmão Rocha. Plano. Olha como Deus é maravilhoso. Até a própria ciência comprova isso. Só não querem se render. Amém? Vamos lá. Então note. Cristo é o caminho. Anote essa referência. João 14, 6, para você não esquecer. Jesus Cristo ali está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro ele diz, o caminho. Eu não devia falar isso, mas vou falar. Por que Cristo diz que ele é o caminho? Porque ele fez o povo atravessar pelo mar. Por que ele diz que é a verdade? Porque no deserto deu a lei. E por que ele diz que é a vida? Porque se você cumprir isso, tem a vida. Eu falo essas coisas assim, se dá esse glória a Deus, tão xoxo aí. Glória a Deus. Não vou te falar mais nada. Por que ele fala essa expressão em João 14, 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele te faz passar pelo mar. Ele fala com você. Ele é a verdade. Fala o que ele quer de você, de mim, de você. E se nós cumprirmos, ele nos dá a vida. Amém? Então, olha só. Por que eu e você hoje estamos aqui? Porque Cristo nos deu essa graça. Sim ou não? Porque Cristo morreu. Eu e você estamos aqui hoje. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Quando Jesus, lá em Gênesis 1:19, aparece, o que acontece depois? Volta lá para eles entenderem. Você devia abrir a sua Bíblia aí. Quando Jesus ressuscita, o que ele dá para mim e para você? Vida. Quando Cristo aparece em Gênesis 1:9, no verso 11 aparece o quê? Vida. Verso 11. Aparece a porção seca, olha lá. O que Deus disse? Produza a terra toda espécie de coisa boa. Quando Cristo ressurgiu, era Deus dizendo, agora dê a vida, e vida em abundância para todos os filhos. Todo aquele que nasce de Cristo, todas as árvores frutíferas que nasceram eram boas, agradáveis à vista, sim ou não? Então tudo, se eu e você estamos em Cristo, nós precisamos ser essas árvores agradáveis à vista, que todo mundo vai ver e vai ter o prazer de conversar, de estar perto. Lembre-se, quando Deus desapareça a porção seca, Ele está recriando, sim ou não? A partir dessa recriação, quando a terra seca aparece aqui numa tipologia de Cristo, é que a vida começa a vir.
Quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele deu essa vida maravilhosa que eu e você temos hoje. Que você pode estar aos cacos, mas se você dobrar seu joelho e orar, Ele vem na hora. E não importa a sua condição, Ele te visita. Tudo foi remido quando Cristo apareceu, em Gênesis 1:9, quando apareceu a porção seca. A terra foi curada, a terra foi sarada e voltou a brotar a vida nela. Quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Romanos 10, 9 e 10, tudo se faz novo em nós. Cristo começa a aparecer. Cristo começa a fazer eu e você gerar coisas maravilhosas. Nós começamos a produzir coisas boas. Lembra que Jesus disse lá em João 15? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os? Coisa boa vai nascer de você. Se você está em Cristo, se você nascer de Cristo, coisa boa começa a acontecer a partir de você. Fala para quem está do seu lado, se você está em Cristo. Não, fala forte. Se você está em Cristo, coisas maravilhosas vão nascer a partir de você. Olha o verso 11 e 12. Coloca Gênesis 1, 11 e 12. Olha lá. Erva verde que dê semente. Tudo lá. Ó. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Quando você está em Cristo, tudo está dentro de você. E a terra produziu erva. Erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era? Deus só olha para mim e para você e vê que está bom quando Cristo está sendo formado em nós. Paulo, certa feita, disse para os seus discípulos: como eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Lembre-se, a primeira luz de Gênesis, eu não devia falar isso agora, mas eu vou falar. Não devia falar. Aleluia. Note que essa terra que aparece é uma fonte de vida. Sim ou não? Tudo começa a brotar a partir dela. Nada vai brotar de você se você não obedecer a palavra de Deus. Vou falar de novo. Nada brotará de você se você não obedecer a palavra de Deus. Quando você começar a obedecer a palavra de Deus, tudo vai começar a fluir a partir de você. Eu vou falar o que eu falei aqui há muito tempo atrás. Só precisa de milagre quem quebra princípio. Quem quebra princípio precisa de milagre. E milagre, não sei se você sabe, mas milagre para Jesus é migalha. Está na Bíblia. Porque filho tem direito a pão, não migalha. Só que para mim entender que eu sou filho, eu preciso ter relacionamento, intimidade, comunhão. Se eu não orar, logo eu não tenho tudo isso. Aí eu vou ficar gritando como o cego Bartimeu, filho de Davi, filho de Davi. Quando eu tenho a oportunidade de dizer, pai, muda tudo, irmão. Seu relacionamento com Deus tem que parar de ser apenas como o Senhor. Ele é Senhor? É. Mas se note que Jesus sempre chamou ele de pai. Sim ou não? Pode olhar os evangelhos, você não vai ver Jesus chamando Deus de Senhor. Quando ele se refere a Deus, ele diz, meu pai. Por quê? Porque ele orava, ele tinha comunhão com Deus. Fala para quem está do seu lado, quer chamar ele de pai? Você tem que conversar com ele, tem intimidade com ele. Amém? Alguém encontra aí para mim, vamos ler, continuar lendo aqui mesmo. Coloca aí para mim o verso 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas tudo isso a partir da porção seca. Amém? Olha como Deus é maravilhoso.
Quando você entender isso aqui, querido, quando eu e você entendemos isso aqui, as coisas começam a fluir a partir de nós. Cristo, Deus. Sabe qual que é o nosso problema? A gente serve a Deus pela lógica, sim ou não? Quando a gente fala, Deus vai te abençoar, aí você já começa a imaginar pessoas. Fulano de tal, Deus vai usar fulano. Irmão, Deus não trabalha na lógica humana. Deus não anda na lógica humana, Deus anda no Espírito. E o Espírito se move em todos os lugares. Então nós temos que parar de querer entender Deus pela lógica. Amém? No terceiro dia, Cristo sai da terra para reconstruir a sua igreja. Amém? 1 Pedro 1,3. Coloca aí na tela para mim. 1 de Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos... Fez o quê? O que a terra estava fazendo lá? Nos gerou de novo. Lembre, nós estamos falando sobre recriação. Para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Cristo não saiu da água? Gênesis 1:9. Vai gerar vida em mim e você. Mas só, note, tem que aparecer Cristo. Se Cristo não aparecer em mim e você, querido, não vai adiantar. Fala para quem está do seu lado, se não aparecer na gente, não vai adiantar de nada. Note que no verso 10 de Gênesis 1, Deus vê que a porção seca é boa. Volta lá. Gênesis 1:10. Vamos voltar lá. E viu Deus que era que a terra aparecesse no meio das águas. Então essas águas não vão prevalecer. Por mais que eu e você venhamos passar dificuldade, lembre-se do texto de Jeremias 5:22. Não vai prevalecer. Por quê? Porque Deus deu uma ordem eterna. Só que eu e você somos temporários, por isso que a gente não acredita nisso. Nós vivemos no tempo Cronos e não no Kairos de Deus, que é o tempo da eternidade, onde as horas passam num ritmo diferente do meu e do seu. O tempo não é contado como nós pensamos. Começa assim, aparecendo a porção seca no terceiro dia. Tudo começou com Cristo ao terceiro dia, ressuscitando. Tudo começa quando Cristo aparece. Fala para quem está do seu lado, tudo começa quando Cristo aparece. Fala de novo, tudo começa quando Cristo aparece. Se Cristo não apareceu ainda, nada começou. Amém? E olha que coisa interessante. Como é que começa Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, certo? Verso 2 diz o quê? Que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para nós é mar, sim ou não? Aí Deus faz separação, águas de cima e águas de baixo, sim ou não? Aqui Deus está falando também de dois tipos de bênção. Lembre-se que eu falei para você que águas da Bíblia representam águas de vida e águas de morte. Mas note que coisa interessante, começa com o mar, sim ou não? O mar causando divisão, causando confusão, sim ou não? Sim ou não? Gênesis 1, verso 2. Sim ou não? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 21. Verso 25. Aliás, é isso aí mesmo. Note, aqui começa, o texto diz que havia trevas, sim ou não? Gênesis 1, verso 2. Havia trevas sobre a face do... Começa com treva, mas olha como termina. Ah, você não acredita. Tudo na sua vida pode ter começado ruim, mas olha como é que vai terminar. E as suas portas não se fecharão. Está falando da Nova Jerusalém. De dia, porque ali não haverá treva.
Fala para quem está do seu lado assim, os dias de treva na sua vida estão se acabando. Glória a Deus. Aleluia. Agora fala assim, ó, só estão se acabando porque Cristo está nascendo em você. Está ressurgindo em você. Glória a Deus. Amém? E não apenas isso aí, ele eliminou mais coisas ainda. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que eu gosto de ver aqui. E fica melhor, senão tem que estar voltando olhando para trás. Apocalipse capítulo 21. Agora olha o verso 1. Vamos ler o verso 1 do capítulo 21. Lembre-se que as trevas foram embora, né? O que falta embora? Lembre-se, Gênesis 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Não haverá mais. Verso 25 do capítulo 21. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as face das águas, sobre as águas, e as águas simbolizam o quê? O mar, que causa confusão e divisão. Agora olha o que está escrito aí. Quem pode ler? Lê na sua Bíblia aí, se você quiser. E vi. Continua, gente. Glória a Deus. Aleluia. Não haverá mais separação. Só haverá terra seca, só Cristo. Fala para quem está do seu lado, tudo na sua vida pode estar sem forma e vazio agora. Mas se você andar pelo caminho, que é Cristo, terra seca, enxuta, vai chegar o dia que Ele vai te chamar pelo seu nome. E você irá para esse lugar. E nós iremos para esse lugar. Novo céu e nova terra. Onde a morte, as trevas não existem mais. Onde o mar, que é a divisão, não existe mais. Olha que coisa maravilhosa. Até o cântico, né, que nós cantávamos além do Rio Azul, né, Voz da Verdade. Não haverá mais noite ali. Olha só que coisa maravilhosa. Só que tem um porém. Volta lá para o Gênesis. Gênesis 1. Verso 3. O que Deus disse ali? Haja luz. Só que essa primeira luz, ela representa Cristo. Porém, essa primeira luz, ela forma apenas as primeiras formas mais inferiores de vida, que são as ervas, as árvores. Sim ou não? São as primeiras coisas que a terra produz. Sim ou não? É o verso 11. Coloca para mim na tela o verso 11. Aí Deus está falando, está surgindo a primeira leva, né, de vida. Coloca assim, ó, do verso 11, escreve aí do seu jeito, não sei que jeito que você vai colocar aí, mas coloca assim, ó, do verso 11 ao 13, é o terceiro dia. Estou falando de Gênesis. Do verso 11 ao verso 13, vem a primeira luz, que forma o primeiro tipo de vida inferior.
sem consciência da existência, que são as ervas, as árvores. Amém? E a partir do verso 14, Deus dá uma outra ordem. Leia aí para mim, verso 14. Tem aí na sua Bíblia. Nós estamos falando sobre recriação, não esqueça disso. Leia aí na sua Bíblia. Gênesis 1:14. Se você quiser ler no quadro, faça isso. Haja o quê? Haja proximidade. Porque agora, o próximo tipo de vida que vou criar precisa de algo mais presente, mais próximo. Eu estou falando aqui, queridos, vou abrir aqui um parênteses para que você possa entender. Quando eu e você recebemos o convite do Espírito Santo de Deus para confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi a primeira luz que veio. Aí gerou em nós o primeiro tipo de vida, que é uma vida em Cristo, só que inferior. Por quê? Porque não temos consciência. Quando a gente se converte, você não tem consciência de tudo que você tem que fazer. Não é verdade? Mas você tem uma luz. Já brilhou a primeira luz. Sim ou não? Só que Deus quer fazer com que a nossa vida atravesse processos. E para cada processo é necessário algo novo. Sim ou não? Então Deus diz, haja luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então, na minha e na sua vida, nós precisamos entender que Deus vai fazer a gente passar por processos. E quanto maior for o processo, mais calor virá sobre a nossa vida. Amém? Então Deus diz no verso 14, haja luminares. Por quê? Porque a partir de agora eu vou criar um outro tipo de vida. Que é essa vida que eu e você estamos recebendo agora. Nada mais é que o discipulado. Eu preciso fazer vocês sair de uma vida sem consciência, que é a nova conversão, o início da nova conversão, até a estatura de varão perfeito, como disse Paulo. Só que para isso vocês precisam passar por processos. A primeira luz que veio era uma luz maravilhosa, porém não suficiente para criar uma forma de vida superior. Então Deus cria os luminares. E aí depois, a partir dos luminares, que vão ser para apontar dias, estações, meses e anos, como está escrito na palavra, aí a partir disso, no verso 20, Deus começa a criar os animais. Uma forma de vida superior. Indicando para mim e para você o processo que nós temos que passar. Lembre-se, relva sem conhecimento, árvores sem consciência, melhor dizendo. Agora, animais, almas viventes, com um certo discernimento, para, por último, criar o ser humano. Só que para isso, você vai passar calor, você vai passar frio à noite, porque tudo isso é um processo que Deus quer que eu e você venhamos passar para que haja em nós a maturidade cristã. Fala para quem está do seu lado, nós precisamos amadurecer. Fala mais forte, fala, nós precisamos amadurecer. Irmãos, a vida tem processos, a vida divina, a vida do Espírito em nós passa por processos. Quando o Senhor apareceu para Davi lá no pasto, Davi nem tinha consciência. Davi passou por um processo extraordinário quando enfrentou Golias, que era a tipologia da vida animal. E só quando ele chegou no palácio, é que ele alcançou a estatura de varão. Chegou no patamar onde Deus queria. Fala para quem está do seu lado, você ainda não chegou lá. Mas vai chegar, pode ter certeza. Abra a Bíblia comigo em Gênesis 2:9. Deus está falando de novo de uma variedade de árvores. Olha lá, Deus deu a primeira ordem lá em Gênesis 1, verso 11, a partir do 11. Agora olha aqui como é que Deus faz. Ali Deus está criando, agora Deus está formando. Vamos lá, o que está escrito lá?
Vai, gente, para nós terminar. Você já não aguenta mais nada mesmo. Ó, do solo, Deus fez brotar toda sorte de árvores. Árvores de que tipo? Quando as pessoas olham para você, elas podem dizer que você é parecido com Cristo? As pessoas que convivem com você te acham agradável à vista? Porque o que sai da terra seca é agradável. E aí? Você é agradável à vista? Ou é desagradável? Porque o que Deus cria é agradável à vista. Boa para a comida, as pessoas podem se alimentar daquilo que você fala. Uma vez eu postei no Instagram ou no Facebook, não me lembro do meu story lá, faz tempo já, uma frase que dizia assim: se você tivesse que se alimentar das palavras que saem da sua boca, como estaria a sua alma? Lembre-se de todas as palavras que você fala durante o dia. Se você tivesse que se alimentar delas, como ficaria a sua alma? Bem nutrida ou bem envenenada? Diga. E aí? Pensa aí. Existem evidências na minha e na sua vida de que somos cristãos de fato e de verdade? Ou as pessoas que olham para a gente lá de fora, quando a gente passa, falam assim: olha lá, vai o sapecado. Ó. Aquele ali é um crente do diabo. Como diziam lá em Caçador, onde a gente estava, aquele ali é um crente do rabo quente. Olha só quanta expressão. Mas note que essas árvores, você sabe que toda árvore frutífera, ela exala um cheiro também, né? E esse cheiro tem que ser agradável também. A Bíblia fala sobre isso. Abre a sua Bíblia comigo em Cantares, capítulo 2. Cantares 2, 12 e 13. Último texto para nós fechar. Tenho muita coisa para falar, mas não vai dar para falar hoje. Note que essas árvores estão brotando saindo de Cristo. Lembra que nós precisamos manifestar os frutos do Espírito? Porque quem é filho de peixe, peixinho, aparecem as flores na terra. Aroma, cheiro. O tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa. A figueira já deu seus figos verdes. Ó, está remetendo lá atrás. Porque tudo que Deus ordena tem que acontecer, ó. A figueira já deu seus figos verdes e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa a mim e vem. Ó Jesus dizendo para mim, gente, está na hora, para mim e para você, está na hora de produzir fruto. Está na hora de eu sentir o cheiro de vocês. Lembre-se, Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo. E Deus, quando olha para mim e para você, Ele quer sentir se nós estamos cheirando Ele ou não. Lembra quem estudou comigo aqui sobre as vestes de Cristo? Elas têm perfume. Olha lá. Então, Deus está remetendo a tudo isso. Gênesis 1, 29. Põe na tela para mim. A vida de Cristo é o nosso alimento, irmãos. Olha lá, eu disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para... Tudo que sai de Cristo é o nosso alimento. Tudo que sai de Cristo. Tudo, cada palavra é alimento. Essa palavra não é para mim, claro que é alimento.
e a todo animal da terra, e a toda árvore dos céus, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, um tipo superior de vida, que é o segundo estágio nosso, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Irmão, toda a palavra de Deus é apta para discernir. Lembra lá, 2 Timóteo 2,15, se não me falha a memória? Tudo que há na Bíblia é para mim e para você. Alguém conta para mim aí Provérbios 13:10. Quem conseguir ler para mim aí, eu fico agradecido. Quem pode ler? Treze, 20. Então fala assim, aquele que vem no discipulado se torna sábio. Irmão, o tempo já passa, fica de pé no seu lugar. Tenho muita coisa para falar, mas não vai dar. Tenho muita coisa para te ensinar. Coloca as duas mãos assim na altura do seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Pai, tem coisas tão maravilhosas que nós até perdemos, Senhor, o rumo e nem sabemos o que falar ou o que dizer. É tanta coisa maravilhosa que o Senhor nos mostra, Pai, todo o plano de salvação, tudo que o Senhor fez e está fazendo, está tudo revelado na sua palavra. Isso tudo é tão maravilhoso para nós, ó Pai. Quando nós começamos a montar, Senhor, esse quebra-cabeça maravilhoso que o Senhor fez e deixou para que nós, ó Pai, tivéssemos o interesse de te conhecer. Pai, muito obrigado, Senhor. Tamanho conhecimento, Senhor, nos deixa meio que fora do ar. Mas nós pedimos a Ti, continue, Pai, a nos ensinar todos os dias da nossa vida, para que possamos de fato e de verdade te conhecer, ó Pai, prescrutando as Tuas palavras, meu Pai, a Tua palavra poderosa. Mostra-nos, Senhor, esses segredos, esses mistérios, para que um dia possamos ensinar a todos quantos perguntarem a razão da nossa fé. Que assim sejamos nós, Senhor, filhos sábios que querem aprender, Senhor, que correm atrás, ó Deus, do conhecimento do Senhor, porque isso nos fará entender o temor do Senhor e nos dará sabedoria. Obrigado, Senhor, por cada discípulo que aqui está. E que assim seja, meu Pai, a Tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar pela vida dos dizimistas e ofertantes. Se você, por acaso, tem uma oferta para consagrar nessa noite, eu quero orar por você agora.